Bom dia, irmãos. Mais um dia, né? Na presença do Senhor. Hoje vamos fazer Jeremias capítulo 45. Todo o capítulo, irmãos, que é pequenininho. Mas antes disso, eu preciso fazer uma oração, né? Vamos fazer uma oração hoje? Senhor, meu Deus, te agradeço por mais um amanhecer. Entrego esse dia em tuas mãos e peço a tua direção. Fala comigo através da sua palavra e fortalece o meu coração para viver segundo a tua vontade. Que tudo que hoje fizer, hoje seja para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então vamos fazer Jeremias. A palavra de Jeremias a Baruque. A palavra que falou Jeremias ao profeta a Baruque, filho de Nérias, escrevendo ele aquelas palavras no livro da boca de Jeremias. No ano 4 de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: Assim diz o Deus de Israel, acerca-te, ó Baruque. Disseste: Ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza à minha dor. Estou cansado do meu gemido e não acho descanso. Isso lhe dirás: Assim diz o Senhor: Eis que eu edifiquei, eu derribo, e o que eu plantei, eu arranco. E isso em toda esta terra. E procuras tu grandezas, não as busque, porque eis que trarei mal sobre toda a carne. Diz o Senhor: A ti, porém, darei a tua alma por despojo em todos os lugares por onde fores. Amém, irmão? Glória a Deus. Essa é a palavra de Jeremias a Baruque, que diz assim: Ai de mim, acrescentou o Senhor tristeza ao meu sofrimento. Ou seja, ele estava sobrecarregado. Baruque estava sobrecarregado e sentia que nada dava certo. Achava que Deus estava permitindo, né? Mais dor do que ele aguentou, né? Estava perdendo a motivação, irmãos, no ministério. Baruque só queria servir a Deus, mas o sofrimento abalou o seu coração, né? Então, como ele estava com muito sofrimento, né? Então ele achava que Deus tinha permitido aquela dor. Mas nós passamos, né? Todos nós passamos por dor, por aflições, né? Então, como ele estava muito abalado, ele queria uma motivação, né? Ele estava sem motivação, irmãos, no ministério, né? Então ele queria uma motivação para continuar, porque ele estava com um sofrimento muito grande, né? Que até abalou o coração dele. E a resposta de Deus para ele Deus responde com firmeza para ele, né? Mas com amor. Deus está derrubando o que ele mesmo construiu, né? Acho que ele construiu um muro, né? Para ele mesmo, né? E o Senhor diz: está trazendo juízo sobre a nação. Então tudo o que ao redor estava desmoronando, Baruque estava esperando paz num tempo de crise. Isso não aconteceria, né, irmãos? Porque estava num tempo de crise e ele queria paz, né? E ele não ia conseguir paz, porque estavam passando por momentos difíceis, né? Então, ele não ia conseguir essa paz que ele estava esperando. E Baruque queria reconhecimento, estabilidade, uma vida mais tranquila. Mas Deus mostra para ele que no meio de toda essa crise, né, que estava passando, ele não ia ter esse reconhecimento, né, essa estabilidade, né, porque eles estavam em momento, né, de crise e não ia ter nada do que ele estava esperando, uma vida tranquila, né, mas aquele não era o tempo disso, era tempo de fidelidade, não de projetos pessoais, porque estava muito difícil, né? Então, ele estava esperando paz, ele estava esperando que estabilidade, né, reconhecimento, e ele não ia ter nada disso, porque estava em momento de quê? De crise, né? Então ele tinha que encaixar nesse momento
não em um momento de paz, porque não era momento para paz e nem de estabilidade e nem de reconhecimento. Deus faz uma promessa poderosa, mesmo em meio ao juiz. Deus promete que iria proteger Baruque. Ele seria preservado, né, em meio à destruição, onde todos perderiam tudo. E ele teria a própria vida como vitória, né, que já é uma grande coisa, né? Ele estava tendo a própria vida dele, Deus estava dando a própria vida dele como uma grande vitória, né? Porque o momento naquela época não era fácil. E como Deus dizendo, não vai ser fácil, mas você não vai morrer, né? Porque Deus iria proteger a vida dele, porque a vida dele ia resultar em uma grande vitória, né? Que Deus ia estar protegendo ele. E vou te guardar. Deus vê quando você está cansado, né? Nem sempre é tempo de buscar grandes coisas, né? Em meio a tempo difíceis, né? E é maior a vitória e ter a vida guardada por Deus. Porque a gente pode estar cansado, Deus está vendo que nós estamos cansados, mas é momento de quê? De não parar, né? Porque se estamos em tempo de crise, tem que continuar e não procurar paz no meio da crise, né? A gente tem que fazer o quê, irmãos? Quando estamos num tempo como a gente está hoje, um tempo difícil, né? Complicado, nós não podemos parar. Nós temos que pedir socorro para Deus, que vai ser o único que vai nos ajudar. É o que Deus está falando para ele. Não é tempo de parar, não é tempo de descanso, nem de estabilidade, nem de reconhecimento. É tempo de continuar e orando e clamando ao Senhor, pedindo a sua ajuda, né? Pedindo o seu socorro, que é o único que pode ajudar nesse tempo de crise. Então não é tempo de ter paz. Ele achou que Deus tinha permitido, né, essa dor nele, porque ele estava sobrecarregado, né, e não estava aguentando. Mas foi o que Deus disse para ele, que iria proteger, né, proteger a sua vida com vitória, mesmo no tempo de crise. Então já é uma grande vitória, né, irmãos? De Deus já estar nos guardando no tempo de crise, porque muita gente não percebe, né? Mas a gente tem que perceber que Deus coloca o alimento na nossa mesa, todos os dias. Às vezes a crise é tão grande, a gente pensa que está ali lutando, que nós estamos conseguindo, mas tudo na ajuda de Deus. Sem Deus nós não somos nada. Primeiramente Deus, depois nós, né? Teremos que glorificar, exaltar o nome dele e agradecer, porque é ele que nos protege, é ele que nos socorre e é ele que nos ajuda. Mesmo nos tempos difíceis, é ele que nos socorre. Amém, irmãos? É que eu entendo hoje da palavra de Jeremias a Baruque. Não é hora, o que ele fala para ele, não é hora de descanso, não é hora de estabilidade, não é hora de reconhecimento, não é hora de paz. Está em crise? Então tem que permanecer em pé, continua marchando, firme e forte, com suas orações, que Deus dá proteção e nos ajuda e nos socorre nesse tempo. Amém, irmãos? Hoje é o que eu entendo de Baruque, né? Jeremias capítulo 45, que a vida de tranquilidade que ele queria não era a hora, tinha que continuar firme e marchando em orações e pedindo proteção a Deus, porque o momento naquela época não era fácil. Já era uma grande coisa o que Deus estaria fazendo para ele, protegendo ele, né? E dando vitória, né? Quando a vitória é ter a vida guardada por Deus, já é uma grande vitória, porque ele nos protege de todo o mal. Amém, irmãos? Glória a Deus. Hoje é o que eu entendo de Jeremias 45. Glória a Deus, hoje é o que eu tenho para passar para vocês. Tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Glória a Deus, amém?